25 Fev 2022 Cor litúrgica: verde. 7ª semana comum, sexta-feira. Primeira leitura, TG 5:9-12, leitura da carta de São Tiago. 9 Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. 10 Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. 11 Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. 12 Sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes, que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não. Então não estareis sujeitos a julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 102. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa, e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Evangelho, MC 10:1-12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo, em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? 4 Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. 5 Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. 6 No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. 7 Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. 8 Assim, já não são dois, mas uma só carne. 9 Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. 10 Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. 11 Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. 12 E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Permita a Deus curar a dureza do seu coração. 25 de fevereiro de 2022. Não existe diálogo para pôr Jesus à prova, diz o texto. O original diz: para tentá-lo. Se o interesse é pessoal e egoísta, não há conversa, não tem diálogo, é uma forma farisaica de aproximar-se das pessoas já com o julgamento pronto, com o interesse. Quantas vezes nós nos aproximamos do outro já com tudo pré-concebido na nossa cabeça, indispostos a acolher do coração do outro aquilo que ele tem a oferecer? Os que se aproximam de Jesus são os fariseus. Na época de Jesus, existiam diversas tendências de interpretar a união matrimonial e as suas possíveis formas de divórcio.
Jesus estava dentro desse contexto, mas todas elas bem afastadas do projeto original do Criador, não muito diferente dos tempos atuais. Vemos tanta distorção a respeito da união matrimonial que não é diferente do tempo de Jesus. O tema, aqui no Evangelho de hoje, não é o divórcio, mas o matrimônio, a relação fundamental que é símbolo de todas as outras relações. Homem e mulher, pessoas diferentes que estabelecem um pacto de aliança baseado no amor e no respeito de um pelo outro. Então, o matrimônio se torna um modelo de todas as relações. Quando Jesus fala dessa esclerocardia, é essa dureza de coração, o homem que perdeu a capacidade de sentir com o coração. Se nós vamos observar os elementos matrimoniais, isso a doutrina da Igreja nos ensina. A indissolubilidade, a fidelidade e a abertura aos filhos. Vemos uma relação que dure no tempo, baseada na confiança e disposta a agregar, a abrir-se a outros. Abrir mão disso seria instrumentalizar o outro, transformá-lo num objeto ao meu bel prazer, é poder descartá-lo no momento que eu quiser, é poder substituí-lo quando ele me aborrecer em alguma coisa ou quando surgir outra pessoa que seja mais interessante, mais nova, mais atraente, mais fácil de ficar perto. Todas essas realidades permeiam a realidade matrimonial. Jesus vai ao ponto crucial: a dureza do coração. Moisés permitiu por causa da dureza de coração. Os fariseus, enquanto falam de lei, Jesus fala de coração, a sede das decisões, o lugar do amor, o lugar do perdão, do sacrifício, da entrega de vida, da fidelidade, do afeto, do cuidado, da aliança. É isso que Jesus coloca no centro. Há um termo aqui. A dureza de coração é esclerocardia. É interessante essa palavra. Scleros, pois significa endurecer. Temos no português esclerose, que é o endurecimento de algum órgão. Ele pode afetar também os neurônios, causando a perda da capacidade de cognição. Então, quando Jesus fala dessa esclerocardia, é essa dureza de coração, o homem que perdeu a capacidade de sentir com o coração, a sede das decisões. E Jesus constata que o homem perdeu a capacidade de amar de forma plena, de forma duradoura e livre. Vamos pedir a nosso Senhor que resgate em nós, a partir da reflexão sobre a união matrimonial, que Ele nos ajude também a refletir e a iluminar todos os nossos relacionamentos. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 25 fevereiro SC 3A3 Oturibio R. Padre mexicano 1928 São Toribio Romo González, intercessor popularmente é recorrido por pacientes com câncer, mulheres que querem engravidar e imigrantes. Berço humilde. Nasceu em Santa Ana de Guadalupe, México, numa família humilde, onde trabalhava exclusivamente para comprar comida. Daí a razão de seus pais não o apoiarem quando Toribio decidiu entrar no seminário. Perder seus braços fortes, que eram úteis à manutenção da família. Trabalho duro e solidariedade da irmã. Aos 12 anos, Toribio entrou no seminário menor em San Juan de los Lagos. No entanto, no seminário também não tinha dinheiro para comprar livros. Sua sorte foi que, em casa, havia Maria, a irmã mais velha, que cuidava de sua vocação, trabalhando nos campos em seu lugar e reservando dinheiro para pagar seus estudos. Ordenação e catequese infantil. 10 anos depois, foi ordenado sacerdote. Dedicou-se especialmente para a catequese. Nas diversas paróquias para onde foi enviado, em primeiro lugar, ele organizava a ação católica, ensinava o catecismo às crianças,
mas, acima de tudo, ajudava os pobres e apoiava os trabalhadores. Perseguição anticlerical. Em setembro de 1927, o governo mexicano lhe ordenou que se limitasse à sua residência e o desautorizou a rezar o rosário em público ou celebrar a missa. Em meio a esta perseguição anticlerical, revolta que foi chamada de Cristeros, foi designado a ser pároco de Tequila. Toribio foi obrigado a tornar-se um padre incógnito, que batizava, pregava e celebrava clandestinamente para escapar à caça ao padre que o general Calles estabelecera no México. Homem eucarístico, ele sempre difundia seu grande amor à Eucaristia, sua forte espiritualidade, e ficava longas horas em oração. Quando não estava circulando para administrar os sacramentos, para achá-lo era só ir à igreja e encontrá-lo diante do Santíssimo. Não me deixe um único dia sem a Eucaristia, era a sua oração diária. 3 irmãos por uma missão. Em dezembro de 1927, o irmão Román também foi ordenado sacerdote. O bispo o designou como pároco assistente de Padre Toribio. Com eles também foi morar a irmã mais velha, Maria, que continuou a cuidar dos dois, e os ajudava no ensino do catecismo. Estabeleceram seu quartel-general em uma antiga fábrica de tequila, onde secretamente celebravam a Eucaristia. Ali, durante a primeira comunhão de um grupo de crianças, Padre Toribio encontrou forças para dizer: Jesus, você aceitaria meu sangue pela paz no México? Escritos do santo. Tem-se conhecimento de alguns de seus escritos. Um deles revela o seguinte: já tive, por 10 vezes, que fugir, escondendo-me dos perseguidores. Algumas fugas duraram 15 dias, outras 8. Em algumas, tive de ficar sepultado por até 4 longos dias em uma estreita e fedorenta cova. Outras me fizeram passar 8 dias no alto das montanhas, sujeito a toda sorte de intempéries, sol, água e sereno. A tempestade que nos encharcou teve o gosto de ver outra que veio para não nos permitir secar, e assim passamos molhados os 10 dias. Martírio. Às 5 da manhã do sábado, 25 de fevereiro de 1928. Foi despertado por um grupo armado, liderado por um fazendeiro local, que invadiu o quarto em que dormia. Apontando para Padre Toribio, disse para os outros homens: este é o padre. Um soldado atirou nele. Padre Toribio levantou-se da cama, deu alguns passos vacilantes até que uma segunda bala o levou a cair nos braços de sua irmã que, em lágrimas, gritou em voz alta: coragem, Padre Toribio, Cristo misericordioso. Receba-o. Viva Cristo, o Cristo Rei. Canonização popular. Em uma maca improvisada, o corpo do mártir foi levado para a praça e exposto ao escárnio e às obscenidades de seus assassinos, mas os paroquianos foram capazes de recuperá-lo e dar-lhe uma digna sepultura no dia seguinte, com um funeral que mais parecia a canonização popular de Padre Toribio. Sinais e milagres. Pouco tempo depois, começaram a acontecer milagres no local. A ele recorriam, especialmente, pacientes com câncer, mulheres que queriam filhos e imigrantes, regulares ou clandestinos, que atravessavam as fronteiras para rezar a ele. Pessoas famosas também chegavam ao seu túmulo, levados pelo que a mídia mexicana definiu como toribiomania. Ninguém pôde explicar a popularidade de que gozava aquele simples jovem sacerdote e a chuva de graças especiais, com milagres, que atraíam à sua pequena aldeia natal, até 200 ônibus a cada final de semana. Restos mortais e reconhecimento nos altares. 20 anos depois de seu sacrifício por Cristo, os restos mortais do mártir Toribio Romo regressaram a seu lugar de origem.
foram depositados na capela construída por ele em Jalostotitlã. São João Paulo II o beatificou no dia 22 de novembro de 1992, e o canonizou em 21 de maio de 2000. A minha oração, sabe-se que São Toribio redigiu essa oração que a fazia frequentemente. Ouse rezar como ele. Senhor, perdoai-me se sou atrevido, mas lhe rogo que me concedas este favor. Não me deixeis nenhum único dia de minha vida sem vos abraçar na comunhão eucarística. Dai-me muita fome de ti, uma sede de receber-te que me atormente por todo o dia enquanto não houver bebido dessa água que brota até a vida eterna, da rocha bendita de vosso corpo ferido. Meu bom Jesus, te rogo que me concedas morrer sem missa nem um só dia. São Toribio Romo Gonzales, rogai por nós.